Olá a todos! Nós hoje vamos falar sobre as funções sintáticas. Esta vai ser a primeira parte porque existem várias e nós para já vamos falar apenas de 5. Portanto, em cada frase nós temos várias funções. Por exemplo, nesta frase, ela tem um lápis. Nós queremos perceber para que é que serve ela, para que é que serve tem um lápis. Então nós podemos dar-lhes funções, perceber para que é que elas servem na frase. E a primeira função que nós vamos falar é o sujeito. O sujeito é quem faz a ação. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal. Então vocês têm sempre que perceber quem é que está a fazer a ação. Por exemplo, na primeira frase, eu estudo muito. Quem é que estudo muito? Eu. Então este é o nosso sujeito. Na segunda frase, o cão do Bruno tem um osso. Quem é que tem um osso? O cão do Bruno, exatamente. Então ele é o nosso sujeito. Agora, na terceira frase, eles têm uma bola. Quem é que tem uma bola? Eles, exatamente. Então é o nosso sujeito. Dentro do sujeito nós temos vários tipos e nós hoje vamos falar apenas de 2. O primeiro tipo é o sujeito simples, que é quando nós temos apenas uma palavra ou uma expressão. Por exemplo, a Rita, tu, eles, a bola do Martim, os professores. Embora sejam muitas pessoas, por exemplo, no eles, como só é uma palavra, nós chamamos de sujeito simples. O segundo tipo de sujeito é o sujeito composto, que é quando nós temos 2 ou mais palavras ou expressões e normalmente estão sempre ligadas pelo i. Eu chamo a vossa atenção para o i porque é muito importante. Assim é mais fácil vocês identificarem o sujeito composto. Então, por exemplo, o professor e o aluno, eu e tu, a Maria e os colegas, todos estes são sujeitos compostos. Ok, vamos passar para a nossa segunda função sintática, que é o predicado. O predicado é sempre a ação, é o que é que está a acontecer. Então, como é que nós o descobrimos? Temos que, primeiro de tudo, procurar o verbo da frase. Imaginem, o jogador de futebol corre muito rápido. Qual é que é o verbo? Qual é que é a ação? É o corre. Então, do verbo até ao final, corre muito rápido, é o nosso predicado. Por exemplo, na segunda frase, a professora dita um texto longo. Qual é que é o verbo? Dita. Então, desde o verbo até ao final, é o nosso predicado. Agora na terceira frase, os alunos estudam imenso. Qual é que é o verbo? Estudam. Então, estudam imenso, é o nosso predicado. E por último, a última frase que nós temos. Ela adorou o livro. O verbo é adorou e vamos até ao final. O que vocês têm que se recordar é que é sempre desde o verbo até ao final da frase. Ok, agora vamos para a próxima função sintática, que é o vocativo. O vocativo, tal como este senhor aqui nos diz, é quando nós chamamos alguém. Ou seja, é quando estamos a gritar, a chamar alguém. Por exemplo, a primeira frase. Oh Hugo, leva o casaco. Qual é que é a pessoa que nós estamos a chamar? Oh Hugo, claro. Então, este é o nosso vocativo. Normalmente o vocativo vem entre vírgulas. Não é sempre o caso, porque há outras funções sintáticas, mas o vocativo é sempre quando nós estamos a chamar alguém. E normalmente tem uma vírgula. Agora na segunda frase. Normalmente vocês devem ouvir isto das vossas mães ou pais. Arruma o quarto, Sara. Quem é que nós estamos a chamar? A Sara, exatamente. Então ela é o nosso vocativo. Na terceira frase. Meninos, o teste é amanhã. Quem é que nós estamos a chamar? Os meninos, exatamente. E na última frase de todas. Já te disse, Rui, que leves a mochila. Com quem é que nós estamos a falar? Quem é que nós chamamos? O Rui. Exatamente. Portanto, vocativo é sempre chamar alguém. Agora vamos para a próxima função sintática, que é o complemento direto. Para nós o descobrirmos, vamos sempre perguntar ao verbo o que ou quem. Normalmente nós usamos o que para os objetos
E como às vezes pode ser uma pessoa, nós utilizamos o quem. Portanto, na primeira frase, a enfermeira dá as vacinas. O que é que ela dá? Vamos perguntar ao dá o quê? As vacinas, exatamente. Agora na próxima, eles trouxeram a bola de futebol. Eles trouxeram o quê? A bola de futebol, exatamente. Agora na terceira, a menina comprou meia dúzia de ovos. Vamos perguntar ao verbo o que é que ela comprou? Meia dúzia de ovos. Exatamente. O complemento direto pode ser muito comprido. O que tem que sempre responder é o quê ou quem. Agora na próxima, ela encontrou o amigo no parque. Ela encontrou o quê ou quem? Como é uma pessoa, neste caso vamos dizer quem. Ela encontrou o amigo. Exatamente. E agora a última, que é um bocadinho mais desafiante. Tu contaste-as. Nem sempre nós precisamos ter o complemento direto assim, com todas as palavras. Nós podemos tê-lo reduzido a um pronome. Tu contaste o quê? Pode ser as maçãs, pode ser as flores. Então, tu contaste o quê? As. Ok? Portanto, pode ser as, pode ser os, pode ser o, pode ser a. É sempre tu contaste o quê? Agora, vamos para a próxima função sintática, que é o complemento indireto. Neste complemento, nós perguntamos sempre a quem. E eu chamo a vossa atenção aqui para o a, okay? Que é muito importante. Portanto, é quando nós fazemos alguma coisa a outra pessoa. E então, na primeira frase, vamos perguntar ao verbo a quem. Ela ofereceu uma pulseira. A quem? Ela ofereceu a quem? À Francisca. Exatamente. Agora, na próxima frase, na segunda, nós temos: o rapaz mostrou a mochila ao pai. Mostrou a quem? Ao pai, exatamente. Na terceira frase, a mãe disse ao filho os motivos. A mãe disse a quem? Ao filho, exatamente. E agora, na última de todas, temos de ter atenção, porque temos eu respondi-lhe. Novamente, nós podemos substituir o complemento indireto por um pronome. Então, eu respondi a quem? Pode ser a ele, pode ser a ela. E então, o ele e o ela aqui está como lhe. Eu respondi-lhe, respondi a quem? Lhe. Também podia ser lhes, por exemplo. Ok, agora que já vimos todas as funções sintáticas, vamos praticar. Eu coloquei aqui ao lado, no lado direito, coloquei aqui as funções sintáticas que nós aprendemos, as 5. E então, o que nós vamos fazer? Primeiro que tudo, vamos ler a instrução. É muito importante, por exemplo, nos testes que vocês leiam o que é pedido, porque muitas vezes perdem pontos por não ler, porque os professores podem pedir mais do que uma coisa. Então diz, indica quais são as funções sintáticas em cada frase. Na primeira, nós compramos um bolo de maçã. Primeiro que tudo, todas as frases têm sujeito. Às vezes ele pode não estar lá, vocês mais tarde vão falar sobre isso, mas há sempre um sujeito. E aqui, quem é o sujeito? Quem é que faz a ação? Nós. E é um sujeito simples ou composto? Como não tem um i e é só uma palavra, é um sujeito simples. Agora, todas as frases têm também um predicado. Então, vamos procurar o verbo até ao final, que é o nosso predicado. Qual é o verbo? Compramos. Então, do verbo até ao final da frase é o nosso predicado. Não se esqueçam, o predicado é sempre do verbo até ao final. Agora vamos ver, há algum vocativo? Não, porque nós não estamos a chamar ninguém. Vamos ver se há algum complemento direto. E a pergunta é sempre o quê ou quem. Nós compramos o quê? Um bolo de maçã. Então temos aqui o nosso complemento direto. E obviamente não temos mais nenhum elemento, portanto já acabamos. As frases podem ter todas as funções sintáticas, podem ter só algumas, não é obrigatório ter todas.
Agora na B. Ela e o primo ofereceram uma prenda à mãe. Quem é que fez esta ação? Quem é que é o nosso sujeito? Ela e o primo. E é um sujeito composto porque tem aqui o i. E porque é mais do que uma palavra. Agora o predicado. Vamos ao verbo que ofereceram até ao final da frase. Este é o nosso predicado. Há algum vocativo? Não, porque não estamos a chamar ninguém. Agora vamos ver o complemento direto. Eles ofereceram o quê? Uma prenda. Exatamente, temos aqui o nosso complemento direto. E agora o indireto. A quem? À avó. Exatamente. A próxima frase, que é muito pequenina. Qual é que é o sujeito? Quem é que faz a ação? O lápis. E vem que é um objeto. E é um sujeito simples, porque nós não temos nenhum i. E qual é que é o predicado? Caiu. Exatamente. Que é uma frase muito pequenina. Agora na D. Primeiro que tudo, vamos começar sempre com o sujeito, está bem? Quem é que é o sujeito? Não é o Manuel, porque nós estamos a chamá-lo. É o tu. Tu é que fez a ação. Então este é o nosso sujeito simples, porque só tem uma palavra. Qual é que é o predicado? O verbo. Está aqui, apagaste, até ao final. Predicado. Muito bem. Há algum vocativo? Sim, estamos a chamar o Manuel. Vem, também tem aqui a vírgula. Então ele é o nosso vocativo, estamos a chamá-lo. Agora, será que há algum complemento direto? Vamos perguntar o quê ao verbo. Tu apagaste o quê? O quadro. Então este é o nosso complemento direto. E agora, a última frase. Ela trouxe-lhe um livro novo. Quem é que é o nosso sujeito? Ela, que é um sujeito simples porque só é uma palavra. Qual é que é o predicado? O verbo é trouxe, portanto, do trouxe até ao final. Agora vamos tentar ver. Há algum vocativo? Não, não estamos a chamar ninguém. Complemento direto. Vamos perguntar o quê ao verbo. Então, ela trouxe-lhe o quê? Um livro novo, exatamente. Não se esqueçam que é tudo, tá bem? Não é só um livro, é um livro novo. E por fim, temos algum complemento indireto? Prestem atenção, porque às vezes pode estar escondido. Ela trouxe um livro novo a quem? Lhe. Pode ser a ele ou a ela. Lhe. Exatamente. Portanto, tentem sempre primeiro procurar o sujeito, o predicado, depois a partir daqui vão vendo se temos os outros. Temos um vocativo, um complemento direto ou um complemento indireto. Espero que vocês tenham percebido e tenham gostado do vídeo. Se não perceberam alguma coisa, perguntem-me nos comentários que eu ajudo-vos e tiro todas as dúvidas. Obrigada por verem e até ao próximo vídeo.